Bem, pessoal, vamos começar a desenhar a planta baixa, tá? Então eu tinha falado para vocês que ia passar uma videoaula de como desenhar a planta baixa. Então, como eu expliquei para vocês, isso aqui é uma planta baixa simples, tá? Nós vamos começar a desenhar ela. A primeira coisa que eu faço para começar a desenhar ela é desenhar esse retângulo que cobre toda a planta baixa, porque isso vai nos permitir, tá? Vai evitar que erros sejam somados ao longo do processo de construção. Então, para isso eu vou desenhar esse retângulo aqui, que vai ser de, deixa eu ver qual é o comprimento, 885, então nós vamos desenhar em centímetro, tá? E por 560, tá? Então eu vou fazer um retângulo de 885 por 560. Então vem aqui no comando line, tá? Vou clicar num ponto, eu vou desenhar ela aqui ao lado, tá? Então clico num ponto qualquer, e nesse momento eu tenho que travar o cursor, tá? Para desenhar somente em X e em Y, para evitar, tá, que saia torta aí, tá? Então eu vou clicar F8 para travar o cursor, aponto na direção, tá? Vou desenhar o comprimento 885, dou Enter, tá? Vou apontar para cima 560, então retornando aqui 885, para baixo 560. Com isso nós desenhamos então esse retângulo que envolve aqui toda a planta baixa, tá? Que é o comprimento da planta baixa pela altura da planta baixa. Então agora eu vou desenhar as paredes. Então vou desenhar as paredes. Então agora eu vou usar, eu terminei o comando line, eu vou começar a usar então o comando offset. Então offset é aqui nesse ponto. Clico aqui em offset, me especifica a distância. Então a distância à parede tem 15 centímetros, como a gente pode ver ali, 15. Então aparece esse quadradinho. A partir desse momento eu posso clicar aqui, clicar do lado que eu quero desenhar a parede. Então faço isso na lateral, assim embaixo. Desse lado aqui também tem parede. Nota que em cima a gente não tem parede. Aqui nós vamos ter um recuo de 30 centímetros, aqui ó, 30, para depois iniciar a parede. Então eu venho aqui, offset de novo, 30, para dar aquele recuo lá. Então, recuo 30 centímetros, aí eu vou desenhar essa paredezinha aqui. Então agora um offset de 15, então offset agora 15, enter. Aí sim, ó, desenhei as paredes externas agora. Agora eu vou desenhar essa parede da sala e essa outra parede do banheiro. Então ó, notem que aqui nós vamos ter 295 e depois 150. Então ó, eu venho aqui em offset de 295, enter. E agora fiz esse lado da parede, vou desenhar o outro lado da parede, um offset de 15. Offset de 15. Agora eu vou fazer um outro offset para desenhar essa parede aqui, 150, né? E depois um offset de 15 para desenhar o lado externo da parede. Então offset 15. Então com isso já desenhei aqui as paredes externas, essa parede da sala, essa parede da sala e essa parede do banheiro, a divisa do banheiro. Então eu tenho que desenhar agora aqui essa parede aqui, o limite do banheiro. Qual é essa distância? Então eu venho aqui na planta baixa, ó, 370. Então 370. Então eu vou dar um offset aqui do fundo de 370. Offset 370. Ok. E agora um offset de 15 para desenhar o lado externo da parede. Offset de 15. Beleza. Agora eu vou usar o comando trim para recortar as partes e deixar as paredes, somente as paredes existentes. Quando nós desenhamos esses offsets aí, vieram linhas que não são essas, que não existem, tá? Então eu vou clicar aqui em trim, enter, e vou apagar os excessos aqui. Por exemplo, essa linha aqui ela não existe, certo? Essa linha aqui ela não existe, essa linha não existe, essa linha não existe, essa linha não existe, tá? Essa linha também não existe. Então olha aqui,
Agora eu vou retornando nessa linha de cima. Então eu vou começando aqui, ó. Essa linha não existe, essa linha não existe. Essa linha de fora, ela não existe. Essa de dentro não existe, só de fora, que é o limite aqui do piso, tá? Então essa não existe. Olha, não existe, não existe, não existe, não existe. Tá? Então vou apagando todos esses excessos de linhas aí, tá? Então aqui, ó. Essa linha aqui, ela não existe, não existe, não existe, tá? Ela foi criada aí para fazer. Então notem que eu estou apagando. Olha, essa linha dentro da sala aqui também, que foi copiado, o limite da parede do banheiro, ela não existe na sala, tá? Então notem que já está bem parecido aqui, tá vendo? Então desenhei isso aqui. Agora eu vou limpar dentro das paredes, ó. Isso aqui não, essa linha não existe, tá? Então eu vou apagando aqui para deixar as paredes. Então, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá essa linha da parte de fora. Ela vem aqui, certo? E essa linha interna dessa parede aqui também, ela não existe, ela é só o limite dela aqui, tá? Na verdade eu vou dar um Ctrl Z, porque depois eu tenho que usar esse pedaço aqui, mas eu vou apagar aqui, aqui, aqui. Tô limpando as paredes aí, certo? Então, olha, aqui não existe, não existe, tá? Então, vou trazer aqui, ó, e nós vamos desenhar essas duas partezinhas de parede aqui que ela precisa ser rematada. Então, ó, aqui a gente tem uma paredezinha, pequena parede de 30, e depois de 1,5 m a gente tem uma outra parede aqui de 30. Tá? Então vem aqui. Então aqui, essa parede naquela hora eu tinha apagado, mas depois eu deixei, porque aqui a gente vai fazer só um offset de 30 aqui, ó. Offset de 30. E fazer isso aqui, ó. Para quê? Para colocar o limite dessa parede aqui e apagar o restante para lá. Então, ó, como essa parede, esse offset veio só até aqui, eu vou dar um extend nele. Extend, dou um enter, clico aqui, ó. Ele vem até o limite da parede. Tá? Saio dele. Agora eu dou um offset de 150. De 150 desse ponto até este. Tá? Então, vamos lá, eu vou dar um offset 150 nessa linha aqui, né? Vem até aqui. E depois um offset de 15 para terminar a parede. 15, que é o lado externo dessa paredezinha. Tá? Ok. Aqui eu já posso apagar os excessos. Então vem aqui, trim, enter. E apago isso aqui. Apago isso. Apago esse excesso aqui. Esse excesso. E apago aqui. Tá? Então aqui, notem que aqui agora a gente só tem que prolongar essa linha aqui para finalizar como está aqui essa parede. Tá? Então vem aqui, ó, extend, enter, clico aqui que ela vai alongar, aí eu posso apagar. Isso aí vem aqui, trim, ok, certo? Aí notem que aqui, ó, tem mais uma entrada de 200. Então eu vou dar um offset de 200 a partir dessa linha aqui para chegar até aqui e apagar, tá? Offset 200. Ok. Então dei esse offset, agora eu venho ali e apago os excessos, tá? Então tá aí, ficou essa linha aqui que eu posso clicar em cima dela e apagar. Então com isso nós desenhamos as paredes aqui dessa planta baixa, certo? Agora eu vou desenhar portas e janelas. Eu vou começar desenhando as portas. Como é que eu faço? Então, para desenhar as portas, eu tenho que desenhar a porta do banheiro e tenho que desenhar a porta dessa sala. Então, como eu tinha falado para vocês, as portas a gente começa aqui, ó, o início da porta ela começa a 10 por padrão, 10 centímetros. A porta então começa a 10 centímetros da parede. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui, dou um offset de 10, offset,
de 10. Ok. Então, aquela porta do banheiro, ela tem 70, né? Então, 70 por 210. Então, eu vou desenhar a porta de 70. 70 é a abertura, né? Então, vou extend isso aqui, tá? Então, tá ali. Eu vou dar um offset de 70 aqui para fazer a abertura da porta. 70. Enter. Então, clico aqui. Ótimo, ó. Já fiz o comprimento da abertura da porta. Eu venho aqui agora cortar os excessos. Trim. Vou cortar esse excesso aqui, tá? Aqui a gente vai ter um desnível, então eu vou deixar isso aqui. E agora, para fazer esse movimento aqui da porta, que a gente vai fazer ele circular, eu vou clicar aqui, certo? Vou clicar em círculo, clico aqui onde a porta gira, nesse cantinho aqui, e um raio de 80 não, desculpa, 70, né, que a porta é de 70, e dou Enter. Então, ó, notem que ela veio, ó, caiu certinho aí. Agora eu só recorto os excessos de linha. Trim, Enter, não, Trim, ela vai cortar deste ponto aqui até esse, e dou um Enter, e clico nos excessos, tá? Deu errado aqui, deixa eu refazer aqui, ó, Trim, vou dar um Enter, e vou apagar por partes aqui, tá vendo? Vou começar apagando isso aqui, apago esse, opa, Ctrl Z aqui, Trim, corto, veio até aqui, né? Vou cortar aqui, e vou cortar esse excesso de porta aqui também. Aqui eu não sei por que não está cortando, mas era para cortar, porque está desenhado. Eu vou dar um ESC, então eu desenhei a porta aqui, estou tendo esse problema aqui, eu vou recortar aqui, ó, Trim, Enter, então dei um extend aqui nessa linha, e agora dá um trim para ver se ela corta. Cortou, ela não estava encostando, mas 70 era para encostar, porque está tudo certinho. Recortei, então, ó, fiz uma porta. Vou fazer a outra porta agora de 80. Essa porta da sala, a mesma coisa eu faço. Então, primeiro eu começo fazendo um offset de 10 a partir da parede, então 10. Agora um offset de 80, que é o tamanho dessa porta, tá? 80. Então, desse ponto aqui até esse 80. Vou dar um extend nessas linhas aí para estender esses limites da porta aqui até a outra da parede. Vou cortar esse excesso aqui desse lado e esse aqui, e agora eu vou fazer o círculo, tá? Então o círculo está aqui, clico aqui onde ele começa, tá? E 80, que é o raio, né? Eu usei círculo com centro e raio, então ele vem até aqui. Agora eu venho e trim, dou um Enter e vou cortando os excessos aqui, ó. Esse aqui, esse e mais esse cantinho aqui, ó, certinho, né? E vou recortar esse excesso da porta aqui que passou. Então a porta fica desenhada aí. Então desenhamos as duas portas, tá? Notem que eu não coloquei soleira aqui, que é fácil, é só desenhar como se fosse colocar a soleira, mas eu estou desenhando só a planta baixa aqui, sem esses detalhes, tá? E agora nós vamos desenhar janelas, tá? Eu vou começar por essa janela aqui. Notem que essa janela começa rente à parede e ela tem um comprimento de 130. Então como é que eu vou fazer isso? Essa janela eu vou começar ela daqui desse ponto, 130, né? Um offset de 130 a partir da parede, 130. Então vem até aqui, vou dar um offset, vou dar um extend nessa linha. Então deu extend e Enter, tá? Eu vou recortar agora o limite dessa janela. Então Trim, Enter, e recorto o excesso aqui, ó, certo? Então a gente já tem o limite
dessa janela. Então eu vou desenhar uma linha aqui nesse limite de cada janela, tá? Então notem, aqui, agora eu quero desenhar essas duas linhas centrais para identificar a janela, para deixar mostrando que esse espaço aqui é de uma janela. Então vem aqui offset, a parede tem 15, eu vou colocar duas linhas centrais, então eu coloco uma espaçada da outra de 5 centímetros, tá? Então 5, então 5 e offset de novo. Então recorto os excessos, enter, o trim, enter para recortar esse lado de cá, aqui no, tá? E com isso minha janela está desenhada, tá vendo? É uma forma simples de desenhar a janela, tá ali, ó. Aqui foi feito de forma diferente, mostrando as partes da janela, mas não há necessidade. Então aqui nós só apontamos a janela aqui, tá? Se eu quiser eu posso colocar uma janela no meio aqui, seria 130, eu vou colocar no meio 65 com a linha indicando o meio da janela, tá? Então vem aqui offset 65, né? Que é metade do 130. Vem nessa linha aqui e clico aqui, tá aí, ó. No meio da janela está indicado. Então com isso eu já desenhei essa janela. A janela do banheiro, notem que ela tem 1 metro por 60, então 100 por 60, e ela não tem indicativo de cota nas laterais. Está mostrando que o meio da janela coincide com o meio da parede. Então eu venho aqui, vou desenhar essa janela aqui, tá? Começo com uma linha. Quando eu encosto aqui, ó, aparece esse triângulo que é o símbolo de midpoint, de meio dessa linha. Então eu clico nele, do outro lado eu clico, aparece esse símbolo aqui, esse snap de perpendicular, cliquei, com isso eu desenhei o meio da janela, ela tem 1 metro, né? Então eu vou dar um offset de 30 para cada lado, né? Ou 50 para cada lado, 50, enter, aí ó, clico aqui, clico desse outro lado e está feito a abertura da janela aqui. Agora eu vou só desenhar aquelas duas linhas para simbolizar a janela. Então offset de 5, né? 5, enter. Então com isso, ó, finalizo. Eu vou dar dei um trim aqui e eu vou dar enter, tá? E eu vou pausar aqui, pessoal. Então beleza, pessoal, desenhei já as duas janelas aqui, as duas portas. Vou desenhar essa terceira janela aqui que segue o mesmo padrão. Então aqui, ó, nós temos uma janela que tem 60 por 60, começando a 1,15 do início dessa parede aqui. Então venho aqui, ó. Então nessa parede aqui, 1,15, né? Então dá um offset de 115 centímetros. Então aqui é o início da parede e ela tem 60, então offset de 60, né? Então os limites da janela estão aqui. Agora para isso eu tenho que dar um extend nessas linhas, né? Então venho aqui, extend, dou enter, clico aqui, vou recortar esses excessos aqui, eu volto lá para o trim, né? Trim, dou um enter, né? E clico aqui nas linhas para recortar. Então aqui a gente pode desenhar, eu vou desenhar o meio da parede aqui, dar um offset de 30 nessa linha aqui, né? Então entra, né? Então desenho o meio da parede. Agora eu vou fazer as duas linhas aqui com offset de 5, né? Offset 5, ok, para este lado, e vou recortar os excessos, né? Com um trim, dou um enter e clico aqui nessa parte, nessa outra, né? E recorto. Então estão aí. Então as janelas e portas foram desenhadas. Como o vídeo já está grande, chegando a 20 minutos, eu vou pausar, finalizar aqui e vou fazer um próximo vídeo desenhando as cotas, tá? Ok.